O desenvolvimento de novas tecnologias aumentou exponencialmente as possibilidades de concretização de projetos ligados à arte e cultura. A internet, softwares mais baratos e ferramentas como o crowdfunding, o financiamento coletivo, deram um outro significado para o mote "Faça você mesmo". Para falar sobre esse assunto, convidamos o pesquisador e advogado Ronaldo Lemos nesta série do programa Entrevista, dedicada a reflexões sobre o impacto das novas tecnologias na sociedade. Ronaldo, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Beto. Vamos falar sobre o sistema de crowdfunding. Como é que funciona esse sistema? Olha, é interessante porque o crowdfunding não é de hoje. Quando você pensa numa sociedade anônima em que as pessoas compram a ação de uma empresa, aquilo é uma espécie de crowdfunding também, isso vem lá desde o século XVI. O que aconteceu com a internet é que agora, em vez de ser só companhias abertas, ultra reguladas, que tem que seguir regras da Comissão de Valores Mobiliários, esse tipo de coisa, agora o crowdfunding se democratizou, inclusive para pequenos projetos que as pessoas podem, por exemplo, ir na internet e pedirem para receber apoio financeiro, cada um doando 10, 20, 15 reais, depende do projeto, e para fazer o projeto se viabilizar. Então, o que é interessante é que a tecnologia acabou fazendo um processo de desintermediação, permitindo que quem tem uma boa ideia possa procurar a sua turma na internet e essa turma faz com que o projeto aconteça. E isso é uma das coisas que eu acho mais interessantes, porque o crowdfunding, ele não é apenas você ir lá e dar dinheiro para um projeto e falar, um dia isso aqui vai acontecer, eu vou ser beneficiado com o resultado do projeto, provavelmente eles vão me mandar o produto, mas é muito mais uma forma das pessoas descobrirem coisas com as quais elas se importam. Então, o que é bacana do crowdfunding é que não é só a respeito do dinheiro, é a respeito também de encontrar coisas que para você são interessantes, são importantes, e aí você apoia aquele projeto e ele acaba acontecendo. E que projetos bacanas que já aconteceram, financiados por esse modelo, que você destaca aqui? Olha, tem vários. Tem, por exemplo, um cara que transformou um dos iPods pequenos da Apple num relógio. O cara comprou uma dessas milhares de versões que a Apple lança de iPods e ele criou um relógio de pulso baseado o Shuffle, né? no iPod, que é muito bacana. E isso foi criado também, você vê, uma ideia simples, o cara conseguiu uma grana, eu não lembro agora quanto era de dinheiro, mas era algo com mais de 100 mil dólares. Então ele vendeu e todo mundo que apoiava o projeto recebia lá não só o relógio, mas às vezes recebia algum benefício adicional, o nome inscrito atrás do relógio, alguma coisa assim. E tem um modelo também do pague quanto quiser. Esse modelo funciona, é viável? Olha, é viável e já tem vários artistas que estão usando esse tipo de modelo. O mais famoso foi o Radiohead, o que levou até muita gente a criticar, dizendo só bandas Muito grandes e conhecidas. famosas como o Radiohead que vão usar modelos de pague quanto puder. Bandas pequenas não têm a menor chance de fazer isso. E aí, o que acontece hoje é que isso não é verdade. Hoje tem um monte de artistas espalhados no mundo inteiro que usam esse modelo de, olha, estou aqui com o meu produto, a minha comunidade está em contato comigo via Twitter, via redes sociais, e eu faço um apelo direto aos meus fãs, dizendo o seguinte, olha, se você gosta do que eu faço, está aqui, se quiser baixar de graça, baixe, se quiser pagar alguma coisa, fica a seu critério. E muita gente que fez experiência nesse sentido, como por exemplo, uma cantora chamada Amanda, agora me fugiu o nome dela, mas são várias cantoras, por exemplo, um cara chamado Saul Bass também fez isso nos Estados Unidos, Amanda Palmer, que é inclusive esposa do Neil Gaiman, que é aquele quadrinista famoso também, e ela usa essa metodologia de pague quanto puder, pedindo para as pessoas que estão no Twitter dela para contribuir com o que ela lança. E dá muito certo. Então eu acho que esse modelo chegou para ficar, ele não é uma solução definitiva para todos os problemas da indústria musical, mas eu acho que ele permite criar uma espécie de uma classe média de artistas que não vão ficar bilionárias ou milionárias como os artistas tipo Rihanna
e Nicki Minaj, esse tipo de coisa, mas conseguem ali sustentar o seu trabalho e ganhar algum dinheiro ali para conseguir se manter como Legal artista. que a tecnologia que proporcionou isso, né? Como é que ela Exatamente. conseguiria fazer isso sem essas plataformas, né? Mesmo que não seja uma plataforma de crowdfunding, o site dela e Sem dúvidas. ferramentas de pagamento, né? Exatamente. O que a tecnologia faz, e aí usando um termo econômico, é abaixar os custos de transação. Antes, para você fazer uma coisa dessa, imagina, você ia ter que mandar carta no correio para um monte de gente. Como com a tecnologia existe a possibilidade do artista estar em contato permanente com os fãs, e isso é que eu acho que é o ponto principal desse modelo, isso se viabiliza. O que eu gosto de dizer é o seguinte, o artista ele sempre vai ser viável economicamente se ele estabelecer uma rede de fãs em contato permanente com ele, independente de qualquer mudança tecnológica. Pode mudar a internet, pode mudar tudo, que se você tiver um grupo de fãs que acompanha o seu trabalho, com qual você interage, você vai acabar sendo viável economicamente. Legal. Você pesquisou a fundo e escreveu um livro sobre o fenômeno do Tecnobrega no Pará. Né? O que te chamou mais a atenção no modus operandi desse mercado? E queria saber se esse modelo ainda está funcionando da maneira como funcionava quando você pesquisou, se ele mudou. Sim, sim. Olha, Beto, foi incrível, porque o Tecnobrega, um momento em que a indústria só falava de crise, processava, usuários estavam baixando música, e, enfim, estava realmente à procura de um caminho, o Tecnobrega estava explodindo, sem ter apoio da mídia tradicional, sem estar tocando no rádio, na TV. O que era incrível é que o Tecnobrega abraçou a inovação e a tecnologia como parte integrante do modelo de negócios. Então, para o Tecnobrega, a internet, a tecnologia não era algo estranho, era algo que estava pronto ali para ser utilizado para bombar aquele modelo de negócio. Então, o Tecnobrega era gravado em estúdios caseiros, em que o cara usava um PC, muitas vezes com software shareware, que não tinha nem a licença total para uso, mas o cara improvisava de maneira limitada, limitada e gravava. Era o típico civirismo, que era você se virar com aquilo que você tem, com aquilo que você tem de mais básico, mas usar aquilo na sua máxima potencialidade. E aí o Tecnobrega também fazia acordo com os camelôs, e todos os CDs e DVDs eram muitas vezes distribuídos pelos próprios camelôs. Porque o artista entregava ao camelô, então não era pirataria. Ele pulava os intermediários e falava, olha, se eu quiser atingir muita gente nesse país, eu vou ter que usar a rede que tem a maior capilaridade para levar a minha música. E naquele momento eram os camelôs. Hoje, isso mudou. Hoje o camelô ele continua a existir, ele inclusive ainda tem um papel quase de um promotor musical, porque ele fala, chegou isso aqui, coisa nova, esse cara aqui é bom. Então ele faz quase que uma curadoria de conteúdo, mas muita coisa migrou para a internet. As pessoas usam sites como 4Shared para colocar música, muita música circulando em redes sociais. O YouTube virou uma peça central também para a divulgação dessas cenas. Então, em outras palavras, de novo, o Tecnobrega está na frente, usando a internet, usando compartilhamento de arquivos, usando a computação em nuvem, que é o caso do 4Shared, por exemplo, em benefício de disseminar a música do Pará. E o resultado hoje está aí para todo mundo que quiser ver. Gabi Amarantos ganhando todos os prêmios que a gente puder imaginar. Saia vermelha, camisa preta, chegou pra abalar. Quando tu for na casa dela lhe buscar, ela vai preparar. A banda Gangue do Eletro, formada por DJs incríveis lá do Tecnobrega, também bombando, tocando no Sonar, que são grandes festivais de música eletrônica. E o mais importante, vai no YouTube que você vai ver que ainda tem milhões de pessoas acessando o Tecnobrega hoje. Então é muito interessante o que aconteceu. Bacana. E que países estão também aproveitando essas novas tecnologias para incrementar a sua produção cultural? Olha, hoje em dia as oportunidades estão abertas para todo mundo, né? O que eu me ressinto um pouco é que eu acho que o Brasil aproveita pouco essas oportunidades. Eu acho que o Brasil ainda está muito acanhado, ainda tem um certo medo de que a internet vai competir com a cultura tradicional brasileira. E eu acho que isso deveria ser um pouco repensado. Eu acho que o Brasil tem distintas
cenas culturais, inclusive algumas delas super populares. Então você tem, por exemplo, não só a cena que está na mídia tradicional, com Caetano, Ana Carolina e assim por diante, como você tem a cena indie, a cena independente, que está principalmente na internet, nos blogs de música, nos blogs de MP3, e o mais interessante, que é a cena super popular, que é essa que, como Tecnobrega, abraçou a tecnologia para criar os seus próprios canais de produção e de distribuição. Quando a gente chega nessa cena, a gente está falando não de nichos, mas a gente está falando de milhões e milhões de pessoas. Essa é a música mais popular feita e ouvida no Brasil hoje. E o potencial de exportação dessa música é extraordinário. O problema é que muita gente olha para essa música e fala: isso aqui é música de má qualidade, eu não queria que o Brasil ficasse associado a esse tipo de imagem. E é uma pena isso, porque, na verdade, apesar dessas barreiras internas, essa é a música que mais circula do Brasil hoje lá fora. Então o funk carioca tomou a Europa, Tecnobrega agora virou mania, tem artigos inclusive do Henry Jenkins e da turma dele de pesquisa nos Estados Unidos falando do Tecnobrega e elogiando a estrutura do Tecnobrega, isso sem falar no potencial das inúmeras outras cenas que estão acontecendo em todo o Brasil. Agora, o funk ostentação em São Paulo, o reggaeton mineiro de Minas Gerais, o lambadão cuiabano, a pisadinha na Bahia e no Nordeste. Então, são cenas que talvez a maioria das pessoas nunca tenham ouvido falar, e isso é um paradoxo, porque essa é a música mais popular do Brasil. Em outros países do mundo surgiram então, movimentos é o mesmo padrão, Beto. E esse tipo de coisa que acontece no Brasil não é uma peculiaridade do nosso país. Isso está em todo lugar. Você vai na África, é o kuduro em Angola, é o kwaito na África do Sul, é o coupé de Calais na Costa do Marfim, é o Xangã Eletro também na África do Sul, o rock do Tuareg todo ali no norte da África. Então, isso não é uma particularidade do Brasil. A música mais popular feita no mundo hoje é essa música que circula por telefones celulares. Tem os exemplos de que os artistas que mandam por Bluetooth no meio do espaço. É o caso, por exemplo, do rock Tuareg, que é o rock feito por grupos e até nações nômades que vivem ali no norte da África, e essa música é trocada nos entrepostos comerciais, onde as pessoas se reúnem para trocar mercadoria, e aí uma troca Bluetooth com a outra de música. Então fala: o que você está ouvindo agora? Estou ouvindo esse aqui que é o grupo Bombino, estou ouvindo isso aqui que é a banda Tammy Crest, são todas bandas lá do norte da África. E elas circulam de celular para celular por Bluetooth. Isso acontece também no Brasil hoje. Tem muita gente que troca música com Bluetooth. No México, tem um caso até muito interessante de uma banda do norte do México que acabou ganhando um Grammy porque eles fizeram uma música chamada Cumbia del Rio, e essa música circulou, atravessou a fronteira dos Estados Unidos de celular por celular, chegou nas rádios latinas dos Estados Unidos, bombou e eles acabaram ganhando um Grammy. Então é muito interessante porque esse tipo de música é a música mais popular no mundo hoje. Existe além das cenas culturais que a gente está acostumado a ver na televisão, no rádio e muitas vezes também na internet, que a gente tem a impressão de que são as cenas majoritárias, são mais populares, é só você olhar um pouquinho mais a fundo no YouTube, por exemplo, que você enxerga que tem artistas com 900 milhões de views, 500 milhões de views, que por sua vez não estão no radar, são artistas que inventaram a sua própria forma de produzir e distribuir música. Sensacional. Ronaldo, muito obrigado pela sua participação, o tempo é curto, infelizmente. Queria agradecer também a vocês que nos acompanharam em mais uma edição do programa Entrevista. Até a próxima.